Olá, sejam muito bem-vindos ao Merlin Sage. Eu sou o Charlie Austin com esse Breaking News em direto daqui de São Paulo, Brasil, da minha residência. Eu estou aqui vindo informar vocês a respeito de uma previsão que eu fiz numa live intitulada O Nascimento da Divindade na Terra, há mais ou menos uns cinco meses atrás, em 15 de junho de 2021. Na ocasião, eu fiz aquela previsão com base nas informações que eu tinha recebido numa reunião espiritual com um mestre galáctico, o mestre Kibidi. Então agora a seguir eu vou reproduzir o trecho daquela live onde eu falo sobre essa previsão que agora começa a se cumprir conforme os noticiários aqui do planeta começaram a anunciar ou a manchetear no dia de ontem. Vamos assistir a esse trecho. Recentemente eu participei de uma reunião de vários conselhos espirituais universais. Kibidi falou que em dezembro desse ano haverá outro evento pivô. E sim, de acordo com ele, e eu espero que ele esteja errado, conectado com a pandemia. Ele falou bem claramente o que aconteceria. Mas eu, após refletir, vou omitir algumas especificidades da informação que ele passou lá. Porque sei que muitos de vocês não têm estrutura para o que ele compartilhou em detalhes com os que estavam naquela reunião no Grande Atrator. Mas eu também não quero os deixar desprovidos dessa informação. Por isso, sim, em dezembro desse ano haverá um outro desenvolvimento ainda conectado com a pandemia. E terá a ver com as vacinas e com uma nova cepa do coronavírus. Nos últimos meses nós já temos visto várias cepas. Mas de acordo com Kibidi, nenhuma dessas cepas se comparará com a cepa que surgirá em dezembro de 2021. Por sinal, em dezembro de 2021, completará 2 anos que a pandemia iniciou. Pois a cepa original do coronavírus começou a se espalhar em dezembro de 2019, lá em Wuhan. Na verdade, o timing é super estranho, curioso, que 2 anos depois, no mesmo mês onde a cepa original começou a se originar, novamente uma nova cepa nasça. E é importante, ele falou que essa cepa, nada do que já se surgiu de outras cepas até então se comparará a esta de dezembro. E eu espero que ele esteja errado, mas ele disse que essa cepa ela se adaptará e basicamente se tornará imune às vacinas. É basicamente isso, de uma outra maneira. Obviamente, então, eu não quero usar exatamente as palavras que ele usou. Mas é isso, essa nova cepa estará conectado. Haverá uma relação. Novamente, as vacinas estarão nos holofotes da mídia, como tem estado por todos esses meses,
Mas não por causa da sua capacidade de nos imunizar, que é o papel delas. Mas elas ficarão em voga, ficarão nos holofotes, porque essa cepa, haverá uma conexão dela com as vacinas. Notem, prestem bem atenção. Eu não estou dizendo que a cepa vai ser originada das vacinas. Não é isso, não foi isso que ele disse. Não tem gente aqui que vai entender. Você está querendo dizer que aquelas vacinas, Charlie, que não são sintéticas, que é com o vírus meio morto, o vírus vai ficar no corpo da pessoa e vai gerar uma nova cepa. Não, tem nada a ver. O que eu estou dizendo é o seguinte. É que em dezembro, de acordo com o Kibid, vai surgir essa nova cepa. E o grupo da população humana que essa cepa vai atacar, vai trazer numa relação, a mídia vai começar a associar, por algum motivo, o surgimento dessa cepa com o processo de vacinação. O que eu estou querendo dizer não é que eles vão dizer que são as vacinas que estão causando a nova cepa. Vai ter, eu não sei ainda como esse evento vai ser destrinchado no mundo físico, mas alguém vai cantar a bola de que esta nova cepa do coronavírus é como se o vírus tivesse consciência própria. E ele tivesse encontrado a formulação perfeita de si mesmo, para que nem mesmo mais as vacinas consigam pará-lo. É basicamente isso. É nesse sentido que a mídia vai associar as vacinas, a vacinação, com a nova cepa. O que eu estou querendo dizer é assim, imagine, pessoal, de que até dezembro desse ano, muitos países estarão vacinados por completo. Os Estados Unidos já está completamente vacinado. O nosso país, a previsão é de que até outubro, até pelo menos o final do ano, dezembro, toda a população esteja vacinada. E outros países muito mais avançados, igual os Estados Unidos, lá por julho já estarão todos vacinados. Então imagine, todos nós estamos vacinados. Parece que vencemos a batalha contra esse inimigo invisível. E aí temos a surpresa de uma cepa que invalida todas as vacinas até aqui. É basicamente isso. Ou seja, pelo que eu entendi, a gente vai se vacinar, mas não estaremos imunizados. Estaremos imunizados contra cepas anteriores, as que já existem, mas não contra essa. Então é como se tudo retornasse a estaca zero. É como se a pandemia, 2 anos depois, voltasse a estaca zero. É como se ela estivesse começando de novo, com uma variante do vírus que é tão diferente, mas tão diferente, que parece um novo coronavírus completamente novo. É praticamente como se uma nova pandemia começasse. Que todos os nossos esforços de a gente se precaver contra a pandemia e as suas variantes que existiam até aqui vão por terra abaixo. Então você imagina, se todas as formulações que os médicos, os químicos, os cientistas, quero dizer, os químicos fizeram para as várias vacinas que já existem, e eles perceberem lá em dezembro que não vai funcionar para a nova cepa, toda essa pesquisa foi perdida, vai ter que ser descartada, eles vão ter que começar do zero. Mas, de acordo com o Kibid, isso vai gerar uma polarização novamente no planeta. Gigantesca. Os governantes ficarão sem saber o que fazer novamente. Incentivamos a população a continuar a se vacinar, visto que essa vacina não funciona mais agora, cientificamente.
Ou escondemos debaixo do pano de que essa vacina não funciona para a nova cepa? E, infelizmente, aqueles que são negacionistas, são conspiradores, aqueles que teorizam conspirações, vão ver essa nova oportunidade em dezembro como a situação perfeita para incentivarem as pessoas a deixarem de se vacinar. Dizendo que, vejam, qual que é o ponto de se vacinar? Veja, agora tem até uma cepa que não dá, a vacina não faz efeito contra ela. Então, novamente, a mídia e a sociedade ficará polarizada, mas num nível não visto ainda, entre os que sempre foram a favor da ciência e os que são contra a ciência. Alguns governos, de acordo com o Kibidi, vão fechar ainda mais o cerco, vão obrigar a sua população a usar o estoque, o excedente de vacinas que terão, mesmo que essas já não funcionem mais para a nova cepa, para dar um efeito placebo na população, de que estão protegidas realmente. E outros países vão parar com o processo de vacinação completamente, por verem ser inútil contra a nova cepa que surgirá. Preferirão realocar os seus recursos, tanto monetários quanto de pessoal, para começar a pesquisar do zero como criar uma nova vacina para essa cepa. E de acordo com o Kibidi, isso vai acontecer. Porque ele disse que toda a sombra da espécie humana veio à tona desde o início da pandemia. Todos aqueles que eram contra a ciência e não tinham voz começaram a se manifestar. Os teoristas da conspiração, os conspiradores. E eles, mesmo diante de tantas mortes, se recusaram a ver a ilusão das suas crenças. Mas a vontade deles de que a vacina fosse realmente algo conspiratório foi tanta que isso desceu não só para o subconsciente deles, mas desceu para o subconsciente da espécie como um todo. E todos nós compartilhamos o mesmo subconsciente. E essa vontade de não viver a realidade, de ser um negacionista da realidade, negar a ciência, foi tanta que isso desceu com tanta força para o subconsciente da espécie. Veja, a maioria das pessoas acredita na ciência no mundo, mas esses poucos milhares ao redor do planeta, ou milhões talvez, que acreditam de que a ciência está num plano para derrotar a humanidade, para exterminar a humanidade, foi tanta que isso desceu para o subconsciente deles, por conseguinte, desceu para o subconsciente da espécie, e tudo quando desce para o nosso subconsciente, pessoal, se materializa mais cedo ou mais tarde. E aí, é o subconsciente da espécie que estará criando essa nova situação na pandemia, aonde uma nova cepa do vírus, é praticamente como se ela fosse especializada, e ela vai ter como alvo essa nova cepa, ela vai taguear, o alvo dela será todas as pessoas vacinadas. É como se o tabuleiro virasse. Nem mesmo a ciência conseguirá nos proteger. E mostrando a capacidade, a adaptabilidade desse vírus. Então note, não são as vacinas que vão causar essa nova cepa. As vacinas são seguras, entendam.
mas é que o vírus, essa nova cepa, será capaz e ele dará preferência, ele conseguirá se proliferar com facilidade no corpo daqueles vacinados. Isso quer dizer então, Charlie, não devo tomar a vacina? Não, tome a vacina. Na minha casa, todos vamos tomar. Minha mãe já tomou, o meu pai vai tomar daqui 2 semanas, que vai chegar na idade dele, e eu vou tomar assim que chegar na minha faixa etária. Note, o que vai acontecer em dezembro, se acontecer em dezembro, nada tem a ver com a qualidade e o efeito de produção das vacinas. As vacinas são seguras. Tem a ver com o inconsciente coletivo, subconsciente coletivo da espécie, que está plasmando a realidade e vai conseguir criar algo no físico que tantos teoristas da conspiração adorariam ver acontecer para ele sentir que está reforçando um pouco a crença deles. Detalhe, são raras as vezes que nós vemos mestres galácticos, tá? Falando tão claramente do que está para acontecer. Quando eles falam de algo nesses termos, com tanta clareza, é porque já está muito densificado. É porque já está em vias de manifestação. É quase assim, não dá para parar essa manifestação. Vai acontecer em escala menor ou maior. De qualquer maneira, a consciência, o universo, tudo é plasmável. Então, eu espero e eu acredito que todos vocês esperam que isso não venha a acontecer em dezembro e que Kibidi esteja errado. Sinceramente. O que resultará dessa nova roda, desse novo ciclo de polarização no planeta, reiniciar todas as conversas sobre a pandemia, sobre o vírus. Obviamente, muitos desencarnes, pelo que eu entendi. Kibidi não falou claramente. Muitos espíritos vão decidir deixar o planeta. Muitas outras coisas e estruturas no planeta vão cair. Soltura. E mais uma oportunidade de vermos quem está do lado da ciência, da verdade, dos estudiosos e quem no planeta está contra o avanço da espécie. Novamente, essa pandemia vai dar a oportunidade de polarizar o planeta nesse nível, mas num nível ainda não visto como até aqui. Kibidi também disse que, infelizmente, isso não são palavras dele, isso agora é minha palavra, infelizmente, por um momento, os teoristas da conspiração vão ter um breve momento de glória, de holofote, reforçando até ideologias políticas que se valem dessas teorias da conspiração. Fortalecendo até mesmo, ele falou do Brasil, certos candidatos que no atual momento estão em desaprovação pela população. Kibidi falou que Bolsonaro provavelmente, se isso se concretizar em dezembro, pode ter a sua popularidade voltando a crescer novamente, o que agora está em queda. E tudo isso que ele falou que vai acontecer em dezembro é um produto da consciência humana, quer dizer, do subconsciente humano. Tudo antes de ser solto precisa ficar bem exacerbado, claro, para que nós enxerguemos o que precisa ser solto ou liberado. Novamente, pessoal, isso não é uma profecia, isso é apenas algo que está no horizonte da humanidade. Algo que já conseguiu ser enxergado com clareza por um mestre galáctico. E o que nós temos que fazer é não se apavorar, não deixar de tomar a vacina por causa disso,
porque isso será uma especificidade do vírus. O vírus vai se adaptar. A vacina que existe agora nem tem como combater essa nova cepa, porque ela nem existe. Só é que quando ela passar a existir, as vacinas não conseguirão fazer frente a ela. E mais, essa nova cepa vai ter uma preferência especial por quem estiver vacinado. Agora, por causa disso eu não vou me vacinar? Não, vacine-se. Pois além dessa nova cepa, nós já temos todas as outras aí correndo pelo ar e sendo transmitidas pela população. Pelo menos com a vacina você estará protegido contra as cepas que já existem. Então serão 5, 6, 10, 15 cepas a menos que você vai ter que se preocupar de contrair. Quanto a essa nova cepa, todos nós estaremos no mesmo barco, estaremos sem... Para essa nova cepa, estaremos todos desprevenidos. E teremos que passar por esse fato enxergado, visualizado por KBD. Uma nova variante detectada na África do Sul acendeu o alerta entre autoridades de saúde de todo o mundo. E ela já tem nome, Ômicron, uma letra do alfabeto grego. A Organização Mundial da Saúde, após uma reunião emergencial, decidiu chamá-la assim por se tratar de uma variante de preocupação, como alfa, beta, delta e gama. O ministro da Saúde daqui do Reino Unido disse que a descoberta gera grande preocupação internacional. Enquanto isso, na comunidade científica, existe o temor de que essa nova variante seja a pior já existente. Eu sou Luiz Barrucho, repórter da BBC News Brasil, aqui em Londres, e neste vídeo eu vou explicar o porquê de tanta preocupação. Os cientistas temem que a Ômicron, originalmente conhecida como B11529, possa ser mais transmissível e driblar o sistema imunológico. Em termos práticos, isso significa não só um número maior de infecções, o que aumenta, consequentemente, o número de hospitalizações e mortes, mas também a possibilidade de que as vacinas disponíveis hoje sejam menos eficazes contra ela. A chave para entender isso se deve ao seu alto número de mutações. Antes de mais nada, sabemos que vírus sofrem mutações. Algumas delas o prejudicam, enquanto outras o beneficiam, e isso é o que acaba, em última análise, ajudando sua evolução. E vejam só, a Ômicron tem 32 mutações na proteína S, conhecida como spike ou espícula, aquela que o vírus usa para se ligar em células humanas e então invadir o nosso organismo. É justamente essa parte do vírus que a maioria das vacinas usa para preparar o nosso sistema imunológico contra a Covid. Mutações na proteína spike podem, portanto, não só afetar a capacidade do vírus de infectar as células e se espalhar, mas também tornam mais difícil para as células do sistema imunológico atacarem esse invasor. Para vocês terem uma ideia, no caso específico do chamado domínio de ligação ao receptor, uma parte da proteína S, que é a chave para a ligação do vírus às células humanas e sua infecção, foram encontradas 10 mutações em comparação com apenas 2 na variante Delta, que se espalhou rapidamente pelo mundo e matou muita gente. Resultado, vários países, inclusive o Reino Unido, decidiram restringir a entrada de viajantes do sul da África. Além da África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue, Moçambique e Eswatini, a antiga Suazilândia, foram alguns dos países afetados. Até eu gravar esse vídeo, o governo brasileiro ainda não havia anunciado qualquer medida nesse sentido. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para as secretarias estaduais e municipais sobre o risco da nova variante. Antes disso, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomendou a suspensão dos voos desses países, que eu acabei de mencionar, mas o governo brasileiro não é obrigado a acatar a decisão. Ainda não sabemos muito sobre essa nova variante, a Ômicron, mas dados preliminares mostram que ela pode ser bem mais transmissível do que as demais. Seu número reprodutivo está em 2, o que é realmente muito alto, segundo a consultora médica-chefe da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, Susan Hopkins. Eu não sei se vocês se lembram, mas essa é a métrica que os cientistas usam para indicar
quão contagiosa uma doença é. Ou seja, cada pessoa infectada está, em média, passando o vírus para mais 2 outras. É um nível de transmissão que a gente não vê desde o início da pandemia, antes das restrições começarem a ser impostas, segundo Hopkins. Quando o número reprodutivo supera 1, isso significa que a epidemia está fora de controle e aumentará exponencialmente. Os casos confirmados, menos de 100 até agora, ainda estão concentrados em Gauteng, uma província da África do Sul, mas há indícios de que a nova variante pode ter se espalhado ainda mais. Ela já foi detectada, por exemplo, em Hong Kong, Israel e Botsuana, e nas últimas horas até na Bélgica. Em uma coletiva de imprensa organizada pelo Ministério da Saúde da África do Sul, o brasileiro Túlio de Oliveira, diretor do Centro de Resposta a Epidemias e Inovação do país, disse que a nova variante tinha uma constelação incomum de mutações e que era muito diferente de todas as outras que estão em circulação. Oliveira foi quem descobriu a variante inicialmente detectada na África do Sul, chamada de Beta pela OMS, no ano passado. Em entrevista ao programa Newsday da BBC, ele afirmou que o vírus está se espalhando em grande velocidade em partes da África do Sul. Segundo ele, as infecções na província de Gauteng, onde fica a maior cidade do país, Joanesburgo, parecem estar amplificadas. Mas, em sua visão, as vacinas existentes podem continuar a fornecer alguma proteção. Diante de tanto temor, isso significa que voltamos à estaca zero na luta contra o vírus? Não necessariamente. Um cientista aqui do Reino Unido, da Universidade de Oxford, que é uma das mais prestigiadas do país, disse que se trata de uma má notícia, mas não é o dia do juízo final. A preocupação agora é que esse vírus seja radicalmente diferente do original que surgiu lá atrás, em Wuhan, na China. Algumas das mutações foram observadas antes, em outras variantes, o que dá algumas pistas sobre o seu provável papel na Omicron. Por exemplo, a N501Y, presente nas variantes Alpha, Delta e Gama, parece tornar mais fácil a propagação do coronavírus. Existem algumas mutações que tornam mais difícil para os nossos anticorpos reconhecerem o vírus e podem reduzir a eficácia das vacinas. Mas existem outras que são completamente novas. Por isso, temos que esperar as cenas dos próximos capítulos. A gente vai continuar de olho. Muito bem. Então, dentre todas as previsões feitas lá no mês de junho, a principal, da qual dependem todas as outras, já se cumpriu até um pouquinho antes da hora, né? Bem no finalzinho de novembro, para entrar em dezembro, que é a existência de uma nova variante do coronavírus chamada Omicron, que é tão diferente de todas as outras que pode ser chamada, de uma certa maneira, até como um novo vírus, né? Agora, quantas outras partes da previsão que eu fiz lá em junho para se cumprirem exatamente, agora vai depender, gente, porque a energia é muito maleável. Então a gente tem que entender que aquela previsão foi feita em junho, e em junho era aquele desenvolvimento. Aparecia uma nova variante, agora está confirmado. Apareceu mesmo e aquela variante levava a todos aqueles eventos que vocês viram aí no trecho do vídeo que eu compartilhei. Só que nós não sabemos se esta linha de experiência que nós estamos acessando, onde se confirmou a minha previsão, é exatamente aquela mesma linha que eu observei. Então, pode ser, por exemplo, uma linha onde também tem uma nova variante no planeta, mas não causa todos aqueles ecos, todos aqueles desenvolvimentos ou aqueles capítulos nos dias seguintes, como seria numa linha paralelamente igual a essa que foi provavelmente, talvez, a que eu canalizei. Ou vai saber, talvez a minha previsão se refere a essa exata linha. Ok? Então, qual que é o ponto aqui? Tem mais algumas atualizações que eu quero trazer que Saint Germain pediu para eu passar. Somente ontem, a Anvisa pediu para o nosso governo barrar voos desses países. E parece que o governo acatou. Agora, o detalhe é, até agora a mídia não confirmou nenhum dos casos dessa nova variante aqui no Brasil. Mas Saint Germain já confirmou que a variante já está no nosso país, em 3 estados. São Paulo, Minas Gerais e na Bahia. E na Bahia, em específico, em Salvador, ele disse. Então, assim, pessoal, cuidem-se, usem máscaras, usem reforço, às vezes 2 máscaras, vacinem-se. Se tem alguém ainda aqui no canal que acredita em teoria da conspiração, então, meu amigo, minha amiga, esse espaço não é para você. Vai ser difícil você ascensionar negando a ciência. Então, assim, pessoal, resguardem-se, tá
tá certo? Porque essa variante já está aqui e aí a mídia deve, aí nos próximos dias ou no mais tardar nas próximas semanas, confirmar essa informação privilegiada que Saint Germain já me passou. Agora, numa outra nota, quando o Saint Germain estava me passando essas atualizações que eu acabei de dar aqui para fazer esse vídeo, em algum momento parece, do nada ele soltou um fato alheio, sabe? Um fato disperso que tu olha assim e tu fala, uau, esse fato não tem nada a ver com o assunto de pandemia, de variante, de vírus. Ele falou sobre nós carregarmos conosco um saco de plástico com sal. Um saco de plástico fechado com sal. Gente, sal, não adianta você passar sal em você que não vai te proteger de você pegar um vírus, certo? Uma patologia, uma infecção, ok? Mas ele não explicou porque ele falou desse objeto, do saco com sal. E aí eu fiquei sem entender se ele iria entrar num outro assunto, onde teria a ver essa questão do saco com sal, ou se ele teve que ir embora abruptamente, ou se na verdade isso era uma mensagem para alguém, mas eu achei muito estranho e desconexo de ele trazer essa informação que parece não ter nada a ver com uma questão de saúde numa conversa que a gente estava falando sobre a nova variante. Então, assim, eu não sei o que isso significa, não sei se ele queria dizer de um simbolismo, era um simbolismo, mas eu gosto de ser fiel nas comunicações que eu recebo, então estou passando essa informação sem também saber como ela se relaciona com o tema deste vídeo. Mas está aqui. Vamos ter que ver os próximos capítulos para ver o que é, se isso tinha a ver alguma coisa ou se não tinha a ver, tá? Mas está aí a atualização. É triste saber que a parte principal da minha previsão lá em junho, que pode viabilizar todas as outras partes da minha previsão, já está aqui, até um pouco antes da hora, como eu disse, final de novembro. É claro que a gente vai ver que esse negócio só vai se espalhar mesmo, vai ter desenvolvimento durante o mês de dezembro, né? É o finalzinho do mês o finalzinho do mês de junho, o finalzinho do mês de novembro aqui, né, plantando a semente para o que vai desabrochar em dezembro. Então esse é o Breaking News, esse é uma atualização de uma perspectiva espiritual. Isso mostra aparentemente que mais espíritos estão prontos para sair do planeta Terra. Vamos ver qual vai ser o escopo, né, dessa nova variante. E eu não sei exatamente se isso daqui, da variante enfim, né, ter de fato surgido como foi predito energeticamente lá em junho, por Kibid através de mim, se isso tem a ver com um fato que na live de 5 de dezembro, ou seja, a live daqui 2 semanas, que já foi gravada, uma mestra muito especial disse que se esse fato se concretizasse, não iria mudar os planos dela. Agora, se esse tal fato que lá ela não fala qual é, não se concretizasse, ela e um outro mestre mudariam os seus planos. Eu ainda não posso falar qual é o contexto dessa coisa que ela menciona nessa live, ainda futura daqui 2 semanas, mas eu vou deixar aqui que talvez seja esse o fato, tá bom? É isso, eu sou o Charlie Austin e eu sou tu, amor vive no mundo através de vocês. Abraços, tchau!